Você quer respostas? Eu acho que tenho direito. Você quer respostas? Eu quero a verdade! Não pode suportar a verdade! Quem se importa? Seja bem-vindo, você está no Red Cine. Eu sou o Red, o seu anfitrião aqui do canal. E é uma honra ter você aqui, fazendo parte desse fandom mais tóxico do YouTube, juntamente com esse nerd fat que vos fala. E levando em considerações as últimas declarações da Neve Campbell para a revista People, posso lhe dizer que o personagem Sidney Prescott ficou cada vez mais distante da franquia. Se você não tá entendendo o que eu tô falando, é o seguinte: no dia 8 de agosto, a atriz deu uma entrevista para a revista People para eles poderem conversar referente à propaganda que ela fez sobre a Cruz Vermelha, onde ela incorpora novamente a Sidney Prescott. E se você ainda não viu essa propaganda da Cruz Vermelha, eu vou deixar aqui um card, o card tá aparecendo aí, vai lá e dá uma olhadinha. Nessa entrevista, ela disse algumas coisas, e algumas coisas estão levando em consideração o fato de ela ter acusado, vamos se dizer assim, a produção de sexismo, certo? Porque ela não está sendo valorizada como mulher. E essa palavra sexismo está sendo usada para definir as declarações de Neve Campbell. Só que eu acho um tanto quanto errado ir por esse caminho, porque acusar a Royal Silence, né, que é composta pelo trio lá, o Matt Bettinelli Open, o Tyler Gillett e o Chad Villela, acusar eles de sexismo, eu acho meio que um exagero da parte da atriz. Mas sim, houve uma desvalorização em cima do personagem, em cima da própria atriz. Sim, isso não temos dúvida que houve. Querendo ou não, estamos falando de um personagem principal dentro da franquia, né? Estamos falando de Sidney Prescott. E agora, simplesmente nós teremos um filme, né, o Pânico 6, sem Sidney Prescott. Vai ser um tanto quanto estranho não abordar Sidney Prescott. Você tá me entendendo? Vamos supor, se o Dewey realmente morreu e vamos supor que vai ter um enterro, como é que Sidney Prescott não estará presente nesse enterro? Você tá me entendendo? Nessas últimas homenagens ao Dewey. Vai soar um tanto quanto estranho. O roteiro, a argumentação e o ato 3 vai ter que ser tão bom, mas tão bom a ponto de fazer com que a ausência de Sidney Prescott não seja notada. Eu acho isso muito difícil acontecer. E o que mais me deixa triste como fã é que agora que ia finalizar o arco da personagem, né? Agora que ela é mãe, tem 2 filhas e coisa e tal, ia ser interessante o Ghostface perseguir as filhas da Sidney, né? E a Sidney, no entanto, mostrar esse lado materno dela, porque toda a história começou com a mãe da Sidney, né? E aí tudo seria interessante terminar a Sidney como mãe. Ia ser muito interessante ver esse arco, né, do personagem. Ver esse lado materno da Sidney Prescott, esse lado protetor da Sidney Prescott, né? Que sabe lutar, que sabe se defender. Seria interessante ver isso. Mas ia tornar a Sidney Prescott, né? Que nós vimos ser um tanto quanto eficaz na hora de matar o Ghostface, ia tornar ela um tanto quanto vulnerável por causa das filhas dela. Então seria interessante, e infelizmente não veremos isso em Pânico 6, e provavelmente, se essas declarações de Neve Campbell continuar, não veremos isso também em Pânico 7. Bom, eu acho que as declarações da atriz está cada vez mais deixando o personagem distante de retornar à franquia. Porque, querendo ou não, nos tempos atuais, o que ela disse é algo muito sério, né? Vão levar isso muito sério, a níveis que não deveria ser levado. Porque estão usando a palavra sexismo para definir o que ela disse. Para que fique bem claro, vamos lá, abre aspas aqui para a atriz. E como mulher nesse negócio, acho que é muito importante para nós sermos valorizados e lutamos para sermos valorizadas, né? Continua Campbell. Eu honestamente não acredito que se fosse um homem e tivesse feito 5 episódios de uma enorme franquia de sucesso aos longos dos 25 anos, que o número que ofereceram seria o número que seria oferecido a um homem.
Então, vamos lá. Ela disse aqui que se fosse um homem no lugar dela, jamais ofereceriam o valor que ofereceram para ela fazer Pânico 6. E por isso ela se sentiu desvalorizada, e eu concordo. Houve uma certa desvalorização do profissional, da atriz em si. Você tá me entendendo? Agora, levar isso para pontos onde usar a palavra sexismo definiria isso é meio complicado, porque acusar Ryo Silence de sexismo é um pouco quanto injusto, vamos se dizer assim, né? Porque o Matt Bettinelli Open, o Tyler Gillett e o Chad Villela, né, que no caso é a mente pensante aí por trás dos novos filmes, eles podem ser qualquer coisa menos sexista. Concorda comigo? Levando em consideração as obras deles, os filmes anteriores e até mesmo as declarações que eles tenham tido. E eles não são sexistas. Ponto. Essa é a minha opinião. Agora, se você quer saber a verdade de tudo, a ideia deles não era nem ter a Sidney Prescott no 5. Essa era a ideia deles. Tanto é que se você pegar Sidney Prescott, a participação dela no 5, e você tirar, não vai fazer diferença nenhuma no roteiro, não vai fazer diferença nenhuma na história. Sidney Prescott, no caso Neve Campbell, só participou do 5 por um detalhe: marketing. Eles colocaram ela lá simplesmente por marketing. Você consegue visualizar isso? Ela foi simplesmente o marketing deles. Porque, querendo ou não, era um novo filme e Sidney Prescott tinha que estar lá para poder fazer esse marketing todo, não só ela, mas como a Courtney Cox e o David Arquette. No mínimo, alguns engravatados e a equipe de marketing disseram para o Ryo Silence, né? Vocês têm que trazer alguns atores principais, colocar na história para a gente poder fazer marketing, para a gente poder vender o produto. Não tem como vender um produto sem marketing. E o marketing que eles usaram foram, né, os personagens legado. Sidney Prescott estava lá simplesmente para vender o produto. E se fosse deixar 100% na mão do Ryo Silence, provavelmente não teríamos personagens legados vinculados com essa nova trilogia, vamos se dizer assim. Bom, e eu sei que muitos dos fãs gostaram dessa saída repentina da Sidney Prescott, né, no caso. Muitos gostaram da morte do Dewey, você consegue entender? Muitos gostaram da morte do Dewey, acharam interessante eles terem matado o Dewey, e eles, no caso agora, que pra mim isso foi uma estratégia da própria produção de deixar a Neve Campbell de fora, que foi ter usado o valor inferior àquilo que ela merecia. Você consegue entender essa minha visão de, no caso, eles ofereceram esse valor propositalmente para forçar ela a não querer estar dentro do próximo filme? Eu penso assim. Eu acho que isso aí foi proposital. Eu acho que esse valor aí, ele foi providencial para a produção. Você consegue entender? Para poder colocar novos atores, novas atrizes, começar algo novo, algo que tenha a cara do Ryo Silence, porque no Pânico 5 eles fizeram, vamos se dizer assim, o que o Wes Craven faria. Claro que o Wes Craven não mataria o David Arquette, jamais. Ele não fez isso no primeiro filme, ele jamais faria isso agora. Mas na maior parte do filme, eles fizeram exatamente como o Wes Craven pensaria. E agora, nesse próximo filme, no Pânico 6, sem Sidney Prescott, no caso, sem o David Arquette, né, sem o Dio Reilly. Agora, a ideia deles é fazer algo que tenha a cara deles, algo que eles querem fazer, a marca deles. Eles querem colocar a marca deles na franquia. Ok, vamos dar um voto de confiança, né, para a produção, porque o pé atrás, ele existe. Eu estou com o pé atrás com esse próximo filme, mas o voto de confiança ele vai ser dado. Por quê? Porque se eles tiverem um roteiro bom, um argumento bom para a ausência da Sidney Prescott. Porque eu estou curioso para saber qual será o argumento que eles usarão para poder justificar a ausência de Sidney Prescott.
Serviço de Proteção à Testemunha de novo do FBI? Ah, batido demais, cara. E o ato 3? Tô curioso pro ato 3, porque é o seguinte: quais serão os novos Ghostface e qual será a motivação por trás? Sem Sidney Prescott vai ficar um tanto quanto estranho, assim como ficou em Pânico 5. A motivação não me desceu muito bem. Não sei pra você, mas e aí? O que você acha? O que vai acontecer? Será se Sidney Prescott vai ter uma participação? Porque eu acho que depois dessas declarações ficou nítido que Sidney Prescott não será nem mencionada no filme. Aí você vai perguntar por que Sidney Prescott não vai ser mencionada no filme? Porque senão vai rolar processo. Consegue entender? Se eles colocarem a imagem de alguma forma de Neve Campbell ao filme, a própria atriz vai entrar com um processo. E eles não vão querer passar por isso, né? Porque sabe como é que são esses processos milionários, né? De Hollywood. Então, a minha opinião é que Sidney Prescott não será nem mencionada, a não ser o argumento, né, por trás de ela não ser mencionada. Se o argumento for bom, ok. Se ele for ruim, né, vai ficar um tanto quanto estranho, vamos se dizer assim. Mas e aí, eu quero saber a sua opinião. Quero saber se você acha que houve sexismo mesmo ou não, isso é um exagero, essa palavra está sendo usada de forma errada. Deixa aí nos comentários. E até o próximo vídeo. Ficamos por aqui e até breve.